Cuidar do meu pai tem sido uma das tarefas mais difíceis que eu já vivi. Não pelos remédios, pelas filas, pelos exames, pelas idas e vindas ao hospital. Difícil é segurar a mão de quem por tantos anos não segurou a minha. Oi, gente! Eu sou Marcela Franco, uma mulher que vê e acolhe outras mulheres. Uau! Depois dessa introdução, que é só um trechinho, a pontinha do iceberg do relato que eu vou ler pra vocês durante o episódio de hoje, já dá pra ter uma ideia do que vem pela frente, né? Então já pega uma água, um lenço e faz aí uma respiração profunda, porque como você já sabe, aqui a gente fala sobre os assuntos que importam de verdade, com leveza, com respeito e com o cuidado que esses temas merecem. É sempre bom lembrar que aqui você tá segura. Você está seguro para sentir o que vier a partir das nossas reflexões, das nossas conversas, para levar para a sua realidade e perceber de que forma que isso se parece com o processo que você está vivendo, com a sua história e com o jeito que você vai escolher cuidar disso a partir daqui, no seu tempo. Aliás, antes de anunciar a minha convidada de hoje, aproveitando aqui esse momento de atenção e de grandes expectativas, porque ela é muito maravilhosa, eu quero te lembrar de seguir ou de se inscrever no canal se você ainda não segue ou não é inscrito, dependendo aí se você ouve pelo Spotify ou pelo YouTube. Se você estiver no Spotify, segue e já aproveita para avaliar o podcast. Isso é super importante para apoiar meu trabalho e para a mensagem chegar mais longe também. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, ativa o sininho aí que você vai ser notificado sempre que estrear um episódio novo. Agora sim, para falar sobre família, esse tema sensível, delicado e tão necessário, eu convidei a Thalita Albuquerque, que é psicóloga e especialista em saúde mental feminina. Ela se dedica a ajudar outras mulheres a lidarem com seus processos e viverem de forma mais leve e consciente. Aliás, gente, a Thalita é companheira do Felipe e cofundadora da Escola Soul. Quem ouviu o episódio 7 já estava ansioso para ela vir aqui também. Eu tava super, Thalita, que honra te receber aqui, Flor. Seja muito bem-vinda. A honra é minha de estar nesse cantinho delicioso, nesse podcast que eu já escutei. E, gente, sério, olha, eu tô puxando sardinha pra apresentadora, eu tô, não me importo, mas assim, Oh, meu escuta Deus. desde o primeiro, vai por mim, a gente tá no 10 vezes volta do 1. O que a Marcela traz, assim, é tão dela, sabe? É tão íntimo, mas a gente se identifica tanto, pelo menos eu me identifiquei tanto, então, se pra mim tocou, me atravessou de alguma forma, eu acredito que os outros episódios podem transformar vocês também ou atravessar de alguma forma. Então, a honra é minha, Marcelo. Ah, meu amor, que linda. Obrigada. Eu não estava preparada para isso, mas obrigada. Obrigada de coração, sério. É isso, assim, por Sim, mais que a transformação ela não aconteça no momento seguinte que você ouviu o episódio, com certeza você vai sair com alguma coisa diferente dele, né? total. E quando vem de um lugar de muita verdade, né? Não tem como ser diferente, assim, muda mesmo a jornada, o caminho das pessoas, ou pelo menos faz as pessoas refletirem, sabe, sobre elas mesmas. E, cara, se o Uhum. seu trabalho proporciona isso, e se sai com tanta. Parece que sai tão fácil, né? Parece que sai com Uhum. tanta fluidez. Então, sei lá, só continua, sabe? Eu acho que Ai, você tá num caminho legal aí para alcançar outras vidas, outras almas, outros corações. Então, só vai, amém. mulher. Amém, que assim seja. Vamos entrar então no nosso assunto de hoje. A gente vai falar então sobre um tema que tem chegado até mim nos últimos meses. Antes até de eu lançar o podcast, gente. Claro que tem história minha no meio, né? Porque eu falo muito aqui sobre os meus processos também. Então é óbvio que muito do que eu perguntar, eu tô vivendo na minha vida em alguma medida. E eu acho que eu tô precisando ouvir muito do que você tem pra falar pra gente, Thalita, de verdade. Assim como com certeza quem tá ouvindo a gente se identificou com esse título, também deve precisar, sabe, de tudo que você vai trazer pra gente. Então eu te agradeço muito. E eu já começo então com a primeira pergunta. Me parece quase uma regra não escrita, eu acho que vocês vão entender bem o que eu quero dizer, que
Enquanto filhos, sobrinhos, netos e até bisnetos, às vezes, a gente tem tipo uma dívida de gratidão eterna com a nossa família, mesmo quando algumas relações são extremamente tóxicas pra gente. Procede essa minha percepção, Thalita? Como psicóloga, você certamente já deve ter ouvido muitas histórias em clínica, né? Sim, total. E assim, eu já vou chegando, vou chegar chegando com os 2 pés na porta e dizer que boa parte, assim, desse sentimento de gratidão vem também da culpa da religião, sabe. Não estou aqui para demonizar nenhuma, ela é importantíssima para nos trazer para o centro, para nos conectar com o divino, nos conectar com outras partes da gente, mas a gente precisa considerar também que as nossas crenças, elas influenciam nas nossas tomadas de decisão, na construção de quem nós somos, na construção das nossas famílias, ideais, comunidades. E querendo ou não, a cultura Brasil, ela tem esse viés cristão, de uma família sagrada, de uma família indissolúvel, e acredite que não são assim em todos os lugares do mundo, tá? Em algumas famílias, em alguns lugares, não necessariamente você cria uma família, você gera filhos para que esses filhos permaneçam para sempre ali embaixo das asinhas. Algumas comunidades acreditam que filhos são para o mundo e eles possibilitam, sabe, esse voo e eles estimulam e eles facilitam até esse afastamento, sabe, da casa, desse desse lar nuclear. Então, e voltando naquilo que eu estava falando sobre, isso da cultura e da religião, como a gente tem essa ideia de família sagrada, e junto com esse sagrado vem essa gratidão, e é uma gratidão, assim, que é eterna e impagável, né. Então, Impagável. Nossa, essa palavra impagável. é. É. Não tem o que você faça, que você Uhum, consiga pagar o que os seus pais fizeram por você, os seus cuidadores fizeram por você, uhum. entende. Então, eu acho muito pesado, que é uma das coisas que chega muito na clínica, principalmente quando os pacientes estão tentando fazer esse corte, aí esse corte do cordão umbilical com a família, é que o discurso dos cuidadores é: "Poxa, mas eu dei tudo para você, eu abri mão dos meus sonhos por você, pela sua vida, para você estar aqui hoje. Deixei de realizar coisas para que você tenha do bom e do melhor". Marcela, como é que você paga essa dívida? Como é que você paga É, a dívida de um sonho frustrado de uma mãe e de um pai, por exemplo? é muito pesado esse lugar, cara, meu Deus. É muito pesado, então a gente cresce e, assim, eles fazem também sem querer. A gen Sim, Quando a gente fica adulto, a gente entende que os nossos pais, os nossos cuidadores, eles são outros humanos que, desconsiderando a crença de que já estivemos aqui outras vezes, vamos, sei lá, estamos aqui pela primeira vez na Terra e uhum, somos uma tela em branco. Tá todo mundo aprendendo a ser alguma coisa pela primeira vez. Então a nossa mãe aprendeu e está aprendendo a ser mãe pela primeira vez. A gente uhum, está aprendendo a ser, sei lá, profissional, psicóloga, jornalista pela primeira vez. Então a gente uhum, vai errar. Tem coisas que a gente faz sem querer, e tem coisas que a gente vai repetindo esse padrão, né. uhum. Então, o legal de se tornar adulto, não sei se eu uso essa palavra legal, porque às vezes não é tão legal assim ser adulto, Exato. É mas interessante, é muito é intere interessante. é interessante, é complexo, mas assim, Uhum, parte disso é você começar a entender e conseguir fazer essas separações de você consegue honrar pai e mãe e manter a sua família sagrada e viver a sua vida. Só que ao mesmo tempo, essa ideia de ver a vida, cada uma vai ter uma percepção. Às vezes, viver a sua vida para algumas casas, alguns lares, vai ser viver essa vida sempre ali perto da família, grudada, cuidando da mãe, cuidando da avó, cuidando da bisavó, cuidando dos doentes. Outras uhum, pessoas não necessariamente vai ter essa visão, uhum, sabe. uhum. Então, eu acho que essa primeira coisa, assim, é isso da gratidão. A gente precisa entender, eu acho que é importantíssimo a gente entender que é uma dívida impagável.
não tem como. E a gente aceitar o que a gente chama de aceitação total da circunstância de que a vida é assim mesmo e algumas coisas não têm o que se fazer, principalmente o que diz respeito a como o outro pensa a respeito da vida, como o outro age, o que que o outro faz, isso a gente não tem controle, a gente tem mais ou menos, eu digo ainda, viu, controle daquilo que a gente pensa e controle daquilo que a gente faz. Mas eu acho que é nesse sentido. Chega demais na clínica, como você falou, né? E é casos assim, são casos de sofrimento extremo mesmo, porque a pessoa fica naquela de eu tô traindo os meus familiares, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu quero só casar e morar na cidade do lado, sabe? Nossa, sim. Eu vou trair meus pais porque eles tiveram empresa, eles construíram para mim, só que eu quero, sei lá, tô na beira da praia, vendendo das coisas que a terra dá Aham. para mim. Então eu acho que esse sentimento de gratidão tá acompanhado com esse sentimento de fidelidade também. Uhum. E tá tudo tão atrelado, tá tudo tão misturado, e fica tão confuso. Porque foi É. assim que nos foi ensinado, não foi dito a nós que dá para amar a família, manter a família perto de formas diferentes e ser respeitado por isso, né? Porque ainda tem isso, quando você decide se afastar da família, vem as acusações, vem, sabe, dedos apontados, não tem esse respeito. É muito louco isso, né? Dentro da sua própria família, você não foi respeitado dentro das suas decisões, das escolhas que você fez. Eu acho isso uma confusão para nós. Eu acho que muitas vezes, na verdade, é de onde mais vêm as críticas, né, de onde mais vem e eu sinto, assim, você que é especialista e fala assim pra gente, mas eu sinto que é muito talvez por um medo de perder, assim, né, "Não, não, não Sim. vai, não vai, você não consegue, você não dá conta", tipo, "Fica aqui do meu lado, fica aqui na minha asa", sabe? Uhum. E às vezes rola uma ameaça também, né. É Uhum, como se o amor dessa família fosse condicional uhum, a essa proximidade geográfica. Então, sim. enquanto você está perto, eu te amo, se você me afastar, pode esquecer, É, mesmo esquece que que não tem haja pai. conexão, né, tipo assim, você tem que me visitar. Ok, vou lá e visito, mas cadê a conexão que não existe? Pra quê? Sim. O que que isso preenche, sabe? Até quando isso faz sentido? Me parece, Flor, uma linha muito tênue entre manter esses vínculos que são super tóxicos e se violentar, barra, né, cortar esses laços e passar, sim, por um processo de luto da família que em algum lugar a gente idealiza, eu acho, né. Claro que é uma coisa muito individual, cada história é muito única, mas até que ponto é saudável a gente manter essas relações? Talvez pelo sentimento de culpa ou até pelo medo nosso de filhos, de perder alguma coisa, talvez esse luto, né, que a gente das coisas que a gente idealizou que fossem diferentes. Sim. Cara, que pergunta complexa, assim, eu consigo pensar em tantas respostas, mas eu queria só abrir um parêntese aqui, você falou desses vínculos tóxicos e violentos, é que assim, mais de 90% dos casos, abusos infantis, abusos sexuais, acontecem dentro de casa. A gente precisa falar sobre isso, então, a gente não está seguras nem dentro das nossas casas. E às vezes essas mesmas famílias que nos violentam, ela não nos protege dessa violência e exigem que a gente permaneça ali, fiel, submisso, sabe. E isso é violento pra gente também, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, a gente precisa lembrar disso e cortar esses vínculos não é fácil, tá longe de ser uma coisa simples. Você usou a palavra luto e, assim, luto dentro da psicologia é uma das coisas mais difíceis de se explicar, porque é tão complexo, porque o luto não é só a perda de uma pessoa, né, que fez sua passagem, que foi embora. Luto é Uhum, a perda de uma rotina, de uma pessoa que ainda está viva, de um relacionamento, perda de um emprego, enfim, é muito complexo e é dolorido, sabe, é uma dor muito diferente para cada pessoa. Então eu não consigo dar uma receita pronta de: "Então, você tem problema com a sua família? Segue esse caminho por aqui". Não tem uhum. como.
Você precisa considerar tantas coisas. Mas aí voltando naquilo que a gente estava falando, a gente tem muito da culpa cristã, né, que vai nos acompanhando com isso. Aquilo de honrar pai e mãe tá tão incutido na nossa cabeça, tá tão fixado, tá tão grudado na gente que até no momento em que a gente fala de parentes que não são bons pra gente, familiares que não são bons pra gente, e para se Uhum. separar disso é complicado por conta dessa honra, dessa fidelidade a esse sagrado, sabe, que a gente estava conversando. O que me veio é que, assim, honrar não necessariamente é almoçar todo domingo junto, sabe. Honrar não Uhum. necessariamente é seguir o mesmo caminho que seus pais, que seus avós seguiram ou que eles gostariam que você seguisse pela por não terem conseguido seguir, né. Sim. Cara, o honrar, você vai precisar entender o que que é honra para você e o que que é honra para esses familiares, esses cuidadores aí. Porque às vezes honrar para você, sei lá, conseguir tirar seu pai, sua mãe do trabalho ruim e aposentar, é pagar o aluguel. É pagar um bom plano de saúde. Às vezes honrar é estar todo domingo ali na casa almoçando. Às vezes honrar é você estar vivendo sua vida num outro país e quase não falando com esse pai, com essa mãe, mas está construindo, sei lá, uma outra família. Então, a ideia de honra, ela precisa ser vista de forma individual. Só Uhum, que a gente não conversa, né? Já percebeu? Nas nossas famílias a gente tem vários tabus, várias coisas que é meio que subtendido, ninguém se conversa, e é um ótimo espaço também para você ser julgado uhum, e para perpetuar alguns julgamentos a respeito de qualquer assunto. Mas eu acho uhum, que o primeiro caminho é esse, sabe? O que que é honra para você? Se perguntar, o que que é honrar para você? Às vezes a gente tem um certo nível de intimidade, proximidade com os nossos cuidadores familiares, e dá para perguntar o que que é honra para você. Então, aí a gente descobre se esses conceitos são ou não parecidos, e aí a gente consegue alinhar talvez, quem sabe, no decorrer da vida. Mas aí eu repito, uhum, é muito individual, sabe, cada história. Então, não tem uma fórmula secreta de e um só jeito de fazer essa separação, mas é importante que que a gente tenha ciência, a gente tenha autoconhecimento suficiente para entender esse vínculo é bom para mim, esse vínculo não é. Esse vínculo aqui eu posso e eu preciso me afastar e não interessa se há laços sanguíneos ou não. E é uhum. interessante também que a gente se apega tanto a essa coisa do sangue, né, porque, de novo, repetiram tanto pra gente que família é só aquelas pessoas ali que vieram da nossa árvore genealógica, E e a é sangue do gente meu sangue, quer né. sangue no meu sangue, e a gente perde espaço para construir uma família que eu acho que, assim, cara, eu amo minha família, mas eu também acredito que há uma outra família que a gente constrói, que são a dos amigos. Que não Uhum. tem vínculo nenhum, que pode ser tóxico também, e aí é só até Pode. mais fácil às vezes de se cortar e se Aham, afastar. Mas, sim. por conta desse apego a essa honra, essa lealdade, a esse laço sanguíneo, a gente perde a oportunidade da gente construir a nossa família com amigos também, que são tão importantes quanto, às vezes até mais, do que os laços sanguíneos. Saudáveis, né, saudáveis, Uhum. que acrescentam tanto, né. E uma vez que a gente reconhece que aquela família que a gente sonhava não existe mesmo, uma vez que a gente decide de fato se afastar, né, você trouxe uma ótima pergunta aí de realmente refletir o que que é honra pra você, de Uhum. repente trocar essa ideia, se não for possível, ver como que vocês vão seguir esse caminho, que eu acho que não é bom, na minha família pelo menos eu não imagino que numa conversa a gente resolveria isso, eu acho Uhum. que sairia uma briga daí. Mas assim, uma vez que a gente decide de fato se afastar e viver essa ruptura, de certa forma a gente passa por um processo de renascimento. Eu inclusive ouvi uma amiga esses dias, maravilhosa, que tá, nossa, super mergulhando, assim, em vários processos e ela tá
no alto dos seus 39 anos, se manifestando de formas, assim, que ela jamais conseguiu se manifestar até então. Isso tá trazendo muito estranhamento da família. E ela tá Uhum. bancando, assim, eu acho que eu aqui também com esse podcast não tô nem pensando muito na família, tem um monte de gente que eu nem mandei, nem quero mandar, sabe. Aham. Mas assim, a gente começa a bancar, sabe, quem a gente realmente é. E eu ouvi ela falando assim, que sempre que ela se manifesta como adulta que ela é hoje, com os posicionamentos que ela tem hoje, enfim, falando sobre o que ela acredita hoje, na versão adulta dela, a família dela parece que fica muito ferida, e sempre vem um tio, sempre vem alguém falar alguma coisa, sabe, criticar o que ela tá falando, e ela estava falando: "Gente, olha que agora é a adulta falando, tá, a criança não tá mais aqui não. Tipo, lidem com isso, sabe. É de certa forma um processo de renascimento? Como que a gente pode atravessar esse processo de forma mais consciente, que nos traga realmente uma evolução e não um sentimento de remorso, sabe? Uhum. Primeira coisa, terapia, se possível, né. Se você tem dinheiro que você consiga investir em um bom profissional que consiga facilitar esse caminho para você, é o mundo ideal, é o melhor dos caminhos, porque dá pra gente fazer muita coisa só, obviamente, dá pra gente acessar muita coisa através dos livros, da religião, mas ter alguém ali pegando na sua mão, porque eu entendo que um dos papéis do terapeuta é isso, é pegar na mão, ensinar a caminhar, depois soltar, e aí a gente vai vivendo nossa vida sozinho, tropicando, às vezes a gente pega, chama o terapeuta de novo para nos ajudar, Uhum. mas eu acho que terapia é a primeira uma das primeiras coisas que a gente pode fazer. Senão a gente vai por outras formas de acessar esse autoconhecimento, né. Eu acho que é um caminho natural quando você começa nos livros, e aí você vai mergulhando no seu autoconhecimento, Isso. chega uma hora que você fala: "Ok, a partir daqui vai ser bom ter alguém caminhando comigo", e talvez você chegue nesse ponto de falar assim: "Onde é que eu tô pra onde é que eu tô colocando a minha energia, o meu dinheiro, onde é que eu tô investindo e o que dá pra eu substituir aqui", sabe. Focar e priorizar a minha saúde mental, priorizar esse meu processo e ter alguém do meu lado, né, eu acho que é uma pergunta importante que a gente tem que se fazer. Porque às vezes você tem dinheiro, mas tá botando ele em outras coisas, né. Uhum, exatamente, por isso que eu chamo de um investimento. Às vezes você gasta com a sua terapia ali, tá deixando de gastar com remédio, com psicofármaco, com remédio para dor, com remédio para, sei lá, para outras coisas no futuro. Mas voltando Uhum. para nossa conversa, porque eu sou assim mulher, eu vou ramificando, você me Eu puxa de também, volta, pelo eu amor de Deus, também. Não, se eu mas é estiver isso. fugindo demais. Não tá, de jeito nenhum, tudo aqui é super válido e importante. Você estava contando da sua amiga e eu lembrei de uma situação em que eu vi muito isso do era uma conversa com a tia, e ela estava perguntando em quem eu ia votar, e quem eu ia votar obviamente não era o candidato dessa tia, e aí eu comecei a discutir com ela, porque ela queria me obrigar a votar. Enfim, no final das contas ela me chamou de desobediente e acabou com a minha raça, porque eu não ia votar e porque eu bati o pé, né. Eu acho que é Uhum. nesses momentos que os nossos cuidadores, tios, familiares, talvez, quem sabe, se dá conta de que a gente se tornou adulto. Ou às vezes nem Sim. isso. Às vezes essa figura, talvez seja difícil de acompanhar, né, entendendo eles como esses humanos frágeis, vulneráveis, Que todos eh, somos. que todos somos, eu acho que eles também têm essa limitação, essa dificuldade. Eu estava olhando esses dias a filha da minha priminha, que já tá com 5 anos, eu quase, assim, caí pra trás, porque eu vejo ela como um nenê ainda. Então, Aham. eu acho que eu tô entendendo a minha tia hoje, sendo a Sim. tia da minha Aham. priminha. Sim. Mas é muito engraçado, né, você começa a se rebelar, assim, quando você começa a ir por um caminho que não é o da sua família, e tá tudo bem, e é nesse momento que você vê se esse amor ele é condicional ou não. Porque eu tenho certeza que essa minha tia, mesmo me chamando de desobediente, ela me ama incondicionalmente, independente. Mesmo que ela tenha ficado com raiva, mesmo que eu tenha Uhum. respondido, eu tenho certeza do amor dela, porque mesmo eu não concordando, continua ali. E tá tudo Uhum. certo, e a gente segue.
Outra situação também que aconteceu umas semanas atrás é que estamos em tempos polarizados, e aí, na penúltima eleição, uma última eleição, criou-se uma grande confusão no grupo da minha família de Pernambuco, e Uhum. daí, esse ano, eu estou disposta a não acabar com o grupo da família, porque o último ano acabou. Então, eu arrumei uma confusão para evitar uma confusão no futuro. Uhum. E uma confusão entre eu nunca lembro, e as minhas Entre tias, mim. entre mim e as minhas tias, e Hum. no final das contas a gente conseguiu resolver. Ali eu me senti uma verdadeira adulta, engraçado isso, por quê? Hum. No final das contas era para o bem comum e a gente eu creio que a gente vai passar 2026 com o grupo da família intacto, vamos esperar. Uhum. Mas foi nesse momento, assim, que eu me vi me posicionando, diferente de outras situações, né. Uhum. Mas aí voltando para a pergunta, a evolução ela vai vir acompanhada de vários sentimentos, né, ou de culpa ou de remorso, ele vai acontecer, isso é parte da evolução. Porque se você permanece nesse lugar aí, quietinha, submissa, você não vai sentir culpa, não vai sentir nada, concorda? Para você sair desse desconforto e chegar nessa evolução, você vai precisar passar por esses e sentir esses sentimentos que são ambivalentes, né, uma hora você está muito feliz porque você afastou, daqui a pouco você está em tristeza, depressão, porque você está com saudade. E daqui a pouco você Uhum. está sentindo culpa e daqui a pouco você está sentindo felicidade por estar realizando as coisas que você gostaria. Talvez, e aí, não sei se é uma notícia muito boa, talvez não, mas talvez esse sentimento de culpa e um pouco desse remorso, eu gosto de usar mais a palavra culpa, ela Uhum. vai te acompanhar, infelizmente. E aí você vai ter que aprender a lidar com essa culpa, porque senão você vai ter que lidar com o sentimento de que, caso você decida permanecer nesse lugar onde se está, mesmo desconfortável, você vai ter que lidar com o fato de que alguns sonhos, algumas experiências, algumas coisas não vão acontecer, e aí você vai ter que lidar com esses mesmos sentimentos. Então, não é porque a gente escolhe sair, se desvincular, que necessariamente as nossas emoções vão se tornar aquilo que a gente acha positivo, sabe? Não sei se eu consegui, Uhum. eh, se eh, me fazer entendida, assim. Então, Sim. independente do caminho que a gente tome, essas sensações, esses sentimentos vão acontecer, e lidar com isso é inevitável. Mas daí a Uhum. gente pode escolher qual sentimento a gente vai querer lidar, ou do desconforto de permanecer, ou do desconforto de se retirar. Então, eu acho que é assumir esse papel de adulto e vestir essa carapuça aí da maturidade, de sustentar, vou usar a mesma palavra que você falou, de sustentar um pouco dessa culpa, um pouco desse remorso aí, que Uhum. querendo ou não essa evolução vai trazer. É tipo quando você vai pra academia, né, não tem como você crescer, você ficar bombada, ficar com o corpo uma grande gostosa, sem sentir dor todos os dias. Porque, por exemplo, eu voltei pra academia fazer exercício físico tem uns 3 anos, assim, direto, bonitinho. Marcela, Uhum. não tem um dia que eu não sinta dor. Eu tô sentindo dor nesse exato momento, e eu É sei do que é. isso, é Da isso. atividade física. Mas eu Uhum. poderia ter ficado naquela minha vida sedentária, sentindo outras dores, com a minha imunidade lá no chão, rinite atacada direto. Entende Uhum. que, independente da decisão que eu tome, eu vou ter que lidar com os sentimentos que eu digo ou emoções que eu digo, e eu Uhum. falo que eu digo porque não necessariamente são negativos, mas que eu digo que Hum. são negativos, entende? É isso. Aceitação. Eu vou repetir essa coisinha muitas vezes até a gente aceitar, que é a aceitação incondicional das coisas, de que vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter alegria, vai ter evolução, vai ter, sei lá, a gente vai regredir de vez em quando, porque a gente imagina que evolução é essa linha ascendente, só de melhora, e esquece que de vez em quando a gente cai, né, e a gente despenca. Então, evolução não é para cima, não necessariamente. Então, às vezes você vai ficar muito triste,
lembrando da sua família, daqui a pouco vai ficar feliz de novo, Uhum, e a vida acontece assim. Essa evolução que eu acho que você está falando na sua pergunta tem a ver com isso, uhum. com essa impermanência das coisas e a fluidez da vida. Com certeza, a gente só evolui assim, né, não é confortável, não é assim: "Ai, decidi, pronto, acabou, Mm-mm, iluminei", é muito do que eu falei com o Felipe, né, aquele dia. uhum, Iluminei, não, vai vir, sabe, vai vir, faz parte do processo. Aí é uma escolha que você faz, você prefere escolher, sentir a dor e o desconforto e permanecer no mesmo lugar, ou você prefere escolher sentir a dor, a alegria, o desconforto e tudo isso e evoluir, né? uhum, É exatamente isso, é uma escolha mesmo. Uma coisa que ficou muito aqui no meu coração enquanto você falava, e quando você opta por esse caminho, mas você ainda não tá muito certo disso, e aí você tá nesse processo e tal, e um familiar morre? uhum. E aí? Não, e aí que bagunça tudo, né? Uhum, Bagunça tudo, é inevitável. Esse luto da perda de alguém, da morte de alguém, ela mexe com o ecossistema, familiar, individual, mexe com as nossas estribeiras mesmo, com nossos sentidos. E daí já falando sobre mexer com esses sentidos, né, eu acho que uma das funções da morte é justamente isso, a morte ela nos provoca a pensar sobre a vida, então às vezes nesse momento de luto, é bom até eh, para você ressignificar algumas coisas, não gosto muito desse ressignificar, mas dar significados novos a coisas antigas, ou criar os seus novos significados para outras coisas, enfim. Mas eu acho que a morte, a ideia da morte, do falecimento de alguém, talvez seja um convite para você sentar, quietar um pouquinho, pensar, refletir, ver o que que faz sentido, porque a vida é tão vulnerável, né, tão frágil, que puf, impermanente. impermanente, que daqui a pouco, puf, você morreu, e aí, o que que você fez? Às vezes vai nos provocar isso, às vezes vai nos provocar aí a pensar que a gente precisa se achegar um pouquinho mais perto desses familiares. Então é tudo muito individual. O luto ele é individual, mas eu acho que ele é um convite, ele é um chamado, uma provocação para a gente pensar sobre o sentido das coisas e o sentido da nossa própria vida. Porque já Uhum, que um dia ela vai acabar, como a desse familiar acabou, então o que que eu estou fazendo com a minha hoje, sabe? Que uhum, onde é que eu tô? Que faz sentido? Será que esse povo chato, tóxico faz sentido? Ou será que agora faz algum sentido? Ah, e parece que eles me amam mesmo, independente. Eu não sei, o luto ele é aquilo que eu já falei, né, ele é tão complexo e ele mexe tanto, assim, com as estruturas, com as dinâmicas, que não tem como prever o como você vai sair depois de um luto, né. Ainda mais para nós, para que para nós como a sociedade cristã que olha para esse céu, para esse inferno, eh, e vê a morte como não é como até logo, ou um convite para uma renovação, ou um convite para uma melhora, enfim, pensar sobre a morte em cada cultura é muito diferente. Então, aqui no Brasil, a gente vai olhar para esse familiar que morreu e vai pensar coisas coisas diversas, diferentes do que, sei lá, se fosse um familiar nosso, se a gente vivesse na Índia. Então, até isso precisa ser considerado. Aonde a gente está, a cultura que a gente está, vai impactar também uhum. nesse próximo passo aí, após a Sim. morte. E agora pensando, assim, nos familiares, nos mais voltando para a questão dos pais, né, diretamente ali, acho que até uns avós, de repente, dependendo muito de cada configuração familiar, né, de cada realidade, tudo isso. Como a gente está falando aqui, tudo é muito individual. Mas,
esses pais, esses avós, essas pessoas mais velhas da família que demandam algum cuidado, e que de certa forma a gente se sente meio que responsável por ser esses cuidadores. Eu comecei o episódio de hoje com um trechinho, de um relato anônimo que eu recebi de uma pessoa, e agora eu vou ler na íntegra esse relato anônimo, e eu acho que ele traduz muito o terreno delicado, que é cuidar, né, dos nossos pais, dessas pessoas mais velhas, quando eles envelhecem, quando eles demandam algum cuidado ali físico e tudo isso que sempre vem carregado de muita coisa emocional complexa. Mesmo que esse cuidado escancare tantas feridas, né, por isso que eu falei que é tão complexo. Eu ainda não tô passando por isso na minha vida, graças a Deus, mas tem algumas pessoas próximas que passam e que passaram recentemente, e eu acho que muita gente pode se identificar também com esse relato, por isso que eu senti, né, de trazer aqui, e eu quero ler então na íntegra, tá? A pessoa me escreveu o seguinte: "Cuidar do meu pai tem sido uma das tarefas mais difíceis que eu já vivi. Não pelos remédios, pelas filas, pelos exames, pelas idas e vindas ao hospital. Difícil é segurar a mão de quem por tantos anos não segurou a minha. Difícil é ajustar o travesseiro de alguém que não soube acolher a minha cabeça quando eu mais precisei. É como se cada gesto de cuidado abrisse uma gaveta antiga dentro de mim e de lá saíssem memórias, palavras atravessadas, silêncios que doeram mais do que gritos. Eu me vejo adulta na prática, resolvendo, assinando, organizando, e por dentro, uma criança confusa pergunta: por que que agora é comigo? Por que que eu tenho que cuidar de quem não cuidou de mim? Cuidar do meu pai me confronta com um luto que não tem velório. Um luto pelo pai que eu não tive. Enquanto eu organizo o remédio das 9, eu lido com a falta que sempre doeu. Enquanto eu marco consultas, eu revisito aniversários e trabalhos da escola em que eu queria que ele tivesse aparecido. Enquanto eu peço exames, eu peço silenciosamente que alguém cuide de mim como eu cuido agora. E talvez essa seja uma verdade difícil. Parte de mim ainda espera um pedido de perdão que talvez nunca venha. Uma conversa que talvez não aconteça. Um reconhecimento que provavelmente nunca vai chegar. E ainda que chegue, nunca vai apagar toda a falta. Ufa! Antes de passar a palavra para você de novo, Flor, eu quero, de coração, oferecer o meu abraço mais sincero e acolhedor para você que me escreveu e para todo mundo que se identificou com esse relato tão forte e tão sensível. Eu vejo, eu sinto e eu quero dizer que tudo isso é muito legítimo. E aí, Thalita, de onde que vem essa lealdade, cara, esse sentimento de obrigação de cuidar, mesmo quando o vínculo é tão marcado pela dor, pela falta? E eu vejo também que muitas vezes esse cuidado fica na mão das mulheres da família, né? Eu lembro uma vez que eu abri uma enquete no meu Instagram sobre isso, e a grande maioria das pessoas disse que nas suas famílias o cuidado com os idosos fica a cargo das mulheres. Eu digo isso porque eu recebi esse relato de uma mulher. Eu quero muito te pedir para falar um pouquinho sobre isso também. Antes de eu continuar, que essa pessoa seja abraçada também por mim, porque não é nada fácil você ter que cuidar de alguém que não cuidou de você, isso é fato, né. Engraçado que, às vezes, é mais fácil, pensando assim na família mais tradicional brasileira, pai, mãe, o que eu vejo é que às vezes é mais fácil ou menos, não é que é mais fácil, mas menos oneroso emocionalmente cuidar da mãe do que às vezes do pai. Porque pensando nessa configuração mais antiga, os pais foram pouco presentes, eh, já que a responsabilidade deles era de trabalhar, de prover, então ficava em casa a mãe cuidando, fazendo manutenção do vínculo com os filhos,
E daí essa mãe envelhece, esse pai envelhece, e o que me parece, assim, no geral, é que é mais fácil cuidar dessa mãe, porque é como se fosse um retorno daquilo que foi dado, sabe, de afeto. E do pai não. O pai há um cuidado, mas é mais de obrigação do que uma gratidão. Não sei se você consegue entender, mas é o que me parece. Mas você estava contando aí, sobre essa enquete, eu lembrei de uma vez que onde eu morava tinha uma vizinha, essa vizinha morava sozinha, ela foi casada com um homem, separou, e esse homem depois de algum tempo ele adoeceu. Teve câncer, precisou ficar aos cuidados. Adivinha quem foi cuidar desse homem? Exatamente, a ex dele. Por quê? Nossa, Porque as filhas já estavam lá com as suas famílias, já construídas, suas outras famílias nucleares, vivendo sua vida, e essa vizinha já era idosa, mas mesmo depois de anos separado, a obrigação era dela de cuidar desse ex-marido meu adoecido. Deus. Uhum. No final das contas, assim, a história é mais trágica do que isso. No final das contas, como ela permanecia, esse ex-marido faleceu, e daí ela se viu muito sozinha, sem cuidados também, até porque ela era muito ativa, ela é muito independente, autônoma. Eh, enfim, e ninguém cuidou dela, pelo menos emocionalmente falando, porque fisicamente ela não precisava. Mas como ela não teve cuidado de ninguém, o cuidado que foi oferecido para esse ex não foi dela, ela acabou tirando a própria vida lá. Então, eu tenho memória, assim, do IRML chegando, e eu lembrando, assim, de quantas vezes ela falava no telefone, dava para ouvir, de que ela se sentia muito sozinha, ao mesmo tempo sobrecarregada, porque ela estava cuidando desse cara que não era nem para estar mais na vida dela, e esperavam isso dela. Então, imagine o quão pesado. E daí a gente lembra que o cuidado, você falou muito bem, o cuidado é sempre responsabilidade da mulher. Isso qualquer trabalho do cuidado. É o cuidado dos filhos, é o cuidado da casa, é o cuidado com a lista das coisas, é o cuidado com os idosos, é cuidado com a saúde, com a marcação. Tudo que remete ao cuidado é atrelado ao feminino. Então, por que que na hora que esses pais, esses avós, esses idosos vão precisar de cuidado, a gente não vai pensar nos homens, porque não tem essa identificação, a gente já pensa que a filha vai ter que cuidar de qualquer forma. Não interessa se a filha está trabalhando, se a filha tem o casamento dela, não interessa. Ela tem que cuidar. Enquanto o outro filho está lá vendo a sua vida, trabalhando, descansando. Enfim, então são dois pesos e duas medidas quando a gente fala de gênero. E não tem como desconsiderar, Marcela. O peso é sempre maior para as mulheres. As Mas a gente tem mulheres que que aceitar vão. isso? Hum. Não, não Hum. necessariamente. Você tá falando, eu tô aqui indignada, tô esperando um momento de entendeu? Como De lá se assim, cara? Sabe, na mesma família, às vezes tem uma filha que tá lá, tem a vida dela e tá cheia de tarefa, tá cheia de coisa, e tem um filho não, fica nas costas da mulher. sempre, sempre. Que isso? Até quando? Por quê? Não, espera aí, sabe? Uhum. Eu Mas penso muito, sobre isso, perdão, Thalita, mas é que eu começo a me exaltar, gente, vamos lá. por Eu favor, penso a gente precisa de indignação é. para as revoluções acontecerem. Sim, mas assim, eu penso muito que, antigamente era muito isso, assim, né, o cuidado é da mulher, o cuidado é da mulher, o cuidado é da mulher. Não, quantas histórias a gente sabe de famílias que tem, homem e mulher, filho e filha na família, e a mulher tem que lavar a cueca do irmão, a mulher tem que arrumar a casa enquanto o menino tá jogando videogame, sabe, pelo amor de Deus. Então, Uhum, quando eu reflito sobre isso, me parece que vem muito da infância. Será que isso vai começar a mudar nas próximas gerações, pelo amor de Deus? Sabe assim, os meus uhum. filhos passam pano se cai uma sujeira, ninguém vai passar pra eles, eu falo pra eles: "Não, isso aqui é responsabilidade sua", Muito sabe. bem. Você sujou, você vai limpar. Teve um dia que tinha um colchãozinho, de criança que fica embaixo da nossa cama aqui, do nosso quarto,
E aí eles queriam brincar e tal, o Bernardo falou para o Antônio que estava sujo o colchão, que ele fica sem roupa de cama e tal lá embaixo. Aí o Antônio: "Ah, espera aí rapidão". Aí ele foi lá no tanque, pegou um pano, umedeceu o pano, torceu o Não, pano, limpou o colchão e devolveu o pano, torceu o pano e colocou ele não é retinho lá no tanque. possível. Eu falei: "Meu Deus do céu, acho que eu estou no caminho", sabe. Será que a gente Sim. tem não, calma, temos esperança, Thalita? Temos. Eu acho que as nossas por mais que se tenha uma ideia de que essa geração meu Deus, como eu odeio essa expressão, mas a gente fala que essa geração é mimimi, que essa geração é mais assim, assado, e realmente elas têm umas dificuldades que, sei lá, a nossa geração não teve nem terá. Então são desafios diferentes, ponto. Tá. Mas o que acontece é que essa geração de agora, ela tá podendo falar, ela tá podendo se expressar, e o melhor dos mundos é que ela pode questionar. Então, por exemplo, a gente pode casar, eh, porque a gente gosta da pessoa, nós mulheres, né, tô falando agora de mulheres. Nós mulheres podemos ter cartão de crédito agora, se a gente quiser a gente pode trabalhar sem a autorização dos nossos maridos, estou falando disso, mas é uma realidade que há pouco tempo atrás não se existia. Então, cartão de crédito, mulher poder ter cartão de crédito, se não me engano, é ali dos anos 90, é coisa recente e, enfim, que a gente está podendo ter acesso agora. Então, mas em termos de evolução emocional, psíquica, eu acho que as gerações que vão vir, em muitos aspectos, elas vão ser muito melhores do que a gente. Então, por exemplo, eu vejo minha amiga que é mãe, que apanhou assim, que levava cada cacete, meu Deus do céu. Desculpa a palavra, tá? Porque meu povo é do Pernambuco, aí eu uso essas expressões de vez em quando. Não se desculpe, por favor, você tá em casa. Ela apanhava assim, meu Deus do céu, era uma tortura. E hoje ela não levanta assim, a mão para os filhos dela, e os filhos dela não precisam, porque conseguem entender dialogando. Obviamente, de vez em quando ela grita, claro, porque ela é mãe, ela está autorizada a pecar de vez em quando. Somos Mas assim, ela humanos, né? total, mas ela consegue tratar, através das palavras, o que se tratava no cacete, sabe. Uhum, E uhum. provavelmente os filhos dessa minha amiga, eles vão vir não, eles já são muito mais fortes emocionalmente do que ela mesma, do que o pai dele, entende? Amém. Uhum. Ah, então eu tenho boas expectativas. Eu não é óbvio que até eu como psicóloga, te me pra em relação a algumas questões dessa nova geração, é confuso para mim, entender e aceitar. Mas mesmo assim, enfim, entendo que é da geração atual e vida que segue. Mas talvez É, nesse aspecto do poder se expressar, do poder falar, do terapia não ser mais uma coisa para louco, psiquiatra não ser mais uma coisa para louco, os diagnósticos não são mais um terror, mas assim, o acesso a uma educação, a psicoeducação que a gente chama, a educação emocional, é muito maior do que a gente tinha, do que os nossos pais tinham. Então, assim, nesse aspecto eu vejo sim, eu tenho um pouquinho de esperança. que bom, que bom. E agora voltando para aquela questão das pessoas que já estão nessa Sim, configuração, né, assim, as famílias que já estão passando por essas situações das mulheres cuidarem, mesmo tendo irmãos na família, homens, né, e aonde que entra a obrigação e aonde que começa a liberdade dessas filhas, desses filhos? Sabe, como que você delimita isso voltando, é uma coisa muito individual, cada família uhum, tem a sua história, as suas dores, as suas feridas, né. Eh eh,
esses filhos que hoje são adultos, assim, na sua visão, é possível decidir permanecer, mas com limites? Eu acho que aí também entra um recorte muito importante de classe que a gente tem que falar, né. Tem Uhum, famílias que têm a possibilidade de contratar uma cuidadora ou um cuidador, tem famílias que não têm essa possibilidade. Mas como que a gente consegue encontrar um jeito de cuidar dos nossos pais sem se perder nesse processo, sabe? uhum. Perfeito, perfeito. Em terapia, na psicologia, a gente usa uma palavra muito muitas vezes, assim, uma palavra técnica que é a depende. Depende de cada cenário, depende de cada contexto. Isso que você falou da realidade financeira das famílias é um ponto, porque realmente, quando se tem, sei lá, vários irmãos para se juntar, pagar cuidador, enfermeira, um bom plano de saúde, é um cenário. A filha única que a mãe adoeceu de repente e que ela precisa trabalhar e que essa filha é mãe solo, é um outro cenário. Então é tão complexo, é tão individual, que assim, também fica difícil dizer qual caminho que você tem que tomar, sabe. Eu acho que é difícil, porque um dos caminhos é você tentar se proteger emocionalmente, no sentido de, volto a dizer, aceitar que os pais, eles são humanos e vulneráveis, e que aquela situação ali, por vezes, é é inevitável, porque eu entendo que alguns filhos, eles vão se culpar muito pelo adoecimento dos pais, ou pelo menos se culpar por: por que que eu não marquei consulta antes? Por que que eu não acompanhei antes? Por que que eu não vi mais aqui antes?". Então existem coisas que que a pessoa que está passando por essa situação vai precisar aceitar, de que talvez não tinha nada que ela pudesse fazer de diferente, entende? E eu acho Uhum. que nesse aspecto o que vai blindar emocionalmente, o que vai fazer a diferença, infelizmente, são as questões financeiras. É o dinheiro que vai conseguir fazer com que você tenha um espaço para que você consiga, sei lá, resolver uma coisa no banco com seus filhos enquanto a cuidadora tá com a sua mãe. Eu acho que Uhum. quando não se tem grana, as coisas ficam muito mais misturadas, as coisas ficam muito mais as pessoas ficam muito mais sobrecarregadas, porque o dinheiro, ele possibilita a divisão dessas tarefas, né. Porque mesmo quando se tem irmãos para dividir ou irmãs para dividir, às vezes a gente vai encontrar, famílias em que se tem a filha única, as filhas únicas ou o filho único. E aí, o que que a gente faz, sabe? Então é muito Uhum. difícil, eh, eu acho que o que pode ser feito é se apegar, talvez, a outros membros da família ou aos amigos, para que pelo menos você tenha um ombro para chorar de vez em quando, para você poder reclamar que a vida tá difícil, para que você tenha uma válvula de escape. Eu acho que se não tem dinheiro, você precisa ter pelo menos outras pessoas, para você E assim, conseguir colocar para fora. e eu vejo que às vezes tem famílias que até têm o dinheiro, mas muitas vezes os idosos, né, eles são tão cabeça dura, assim, que às vezes tem dinheiro lá que poderia ser usado para isso, mas a pessoa não aceita. Uhum, A pessoa que precisa ser cuidada não aceita que o dinheiro dela seja gasto, entre aspas, com isso, porque existe um processo de luto da pessoa que está ali sendo cuidada também, né. "Não, não preciso total. disso, imagina. Não, o que que é isso? Vou dar trabalho, eu vou gastar meu dinheiro com isso, até parece, eu não preciso". Sabe, e vem um luto dessa pessoa de entender que ela realmente está precisando de um cuidado, sabe. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava é que eu acho que quando não claro que tem isso, né, das realidades diferentes, mas uma coisa que eu, por favor, quero falar pra todo mundo que tá ouvindo e se identificando e até pra mim mesma do futuro, pra todos nós, assim, a gente não pode esquecer de cuidar da gente. Uhum, Eu acho que tendo ou não dinheiro,
se a gente deixar de cuidar da gente mesmo, tem uma frase que uma vez uma entidade me falou, no centro de umbanda, assim, que eu nunca, jamais vou me esquecer: "Não dá pra tirar alguém da lama, se a gente não tiver em terra firme". Então, Uhum, assim, não esquece de você, não esquece de você, por favor. uhum, Sabe, eu acho que tem ajustes na rotina que talvez a gente possa pensar em fazer, mas eu vejo que às vezes quando a gente tá nesse papel de cuidador, a gente não se permite cuidar de si mesmo, sabe. sim. E eu imagino que quando a gente se desconecta disso, a gente se perde completamente. E aí vem mais ferida, vem mais dor, só vem dor, só vem dor. Você tem que encontrar um pouco de prazer nisso, sabe. Uhum. Forte isso, hein, do lance da Forte, lama, né. isso é demais. A mesma ideia do quando as máscaras caírem no avião, você coloca a sua primeira para depois, ficar possível que você salve outras vidas, né. É Mas é isso. muito mas é difícil mesmo, né, você acaba se perdendo. É tipo um pouquinho com o que acontece quando se é mãe, né. Você tá tão misturado ali naquele outro serzinho que parece que é uma coisa só, que se você não se propõe a fazer essa separação que é saudável tanto para a mãe quanto para o bebê, as coisas se misturam e caminham para um lado que não é legal, para os 2, Uhum, né. Então uhum, acho que o cuidado com esses idosos, com esses pais, acaba se tornando um pouco disso, sabe, dessa mistura. Eu tô procurando uma palavra para descrever melhor, mas eu não tô conseguindo achar. É como se fosse uma simbiose. uma simbiose, é. Uma simbiose, você não sabe onde começa, onde termina, quem é você, quem é, sei lá, a pessoa que você está cuidando, o que que você gosta, o que que você faz, quais são os seus desejos, os seus prazeres. A sensação que se tem quando você conversa com essas pessoas que estão no cuidado, assim, mais ativo, é que aos pouquinhos ela vai morrendo, sabe. É Uhum, como se ela a única função, a única o único propósito da vida naquele momento fosse o de cuidar. Às vezes é, mas não necessariamente é, né. Então e eu acho que, assim, uma coisa também que aí eu posso ser mal interpretada por isso, é que em algum momento isso passa, sabe, essa dor do cuidado, essa sobrecarga, uma hora passa. Ou porque vai chegar a melhora, ou porque vai chegar o momento que aquela pessoa, vai ter que parar de uhum. sofrer, fazer sua passagem e ir embora. Então até nesse momento, assim, a vida trata de de ser partida, ser a acontece em fases, então, se essa fase teve um início, não se preocupe, ela vai ter um fim também, um encerramento. Quando? Não sabemos, às vezes não esperamos, algumas pessoas torcem para que isso aconteça, outras não, mas encerra em algum momento, para o bem ou para o mal, para tristeza ou para alegria. Sim, eu estava você não vai ser mal interpretada, eu estava pensando em falar exatamente sobre isso agora, fica tranquila. É o ciclo da vida, é um processo natural e assim, a gente não sabe, quando que vai acontecer, às vezes a gente torce para que aconteça e tem até vergonha de sentir isso, né, mas somos todos humanos, tá tudo bem sentir isso, se você sente isso. Às vezes a pessoa pode melhorar e não precisar mais desses cuidados, né. Mas assim, eu fiquei pensando muito também enquanto eu te ouvia, enquanto você tá nesse lugar de cuidado e essas feridas todas estão vindo e tudo isso, será que em algum momento, e talvez isso aconteça quando você, eh, tenta trazer um pouco de cuidado para si mesmo, de ter o seu espaço, o seu choro, de buscar colos em que você possa derramar todo esse cansaço, toda essa exaustão e reclamar e falar sobre tudo que você sente. É muito importante, né, ter um lugar seguro para você poder desabar quando você precisa e se fortalecer nisso, né, porque é seguro sentir, a gente volta muito Uhum. mais forte depois. Eh Será que é possível, buscar diálogos, sobre a respeito dessas feridas? Eu acho que às vezes com a pessoa que você está cuidando não muito. Por isso que é muito importante você ter algum lugar para você poder falar, né. Sim, sim, total.
Bom, a gente vê de tudo, né, pelo menos pensando no cuidado de, sei lá, de alguém que já está encaminhando para ir embora. É comum, você pedir perdão, ou essa pessoa pedir perdão, porque a pessoa já está tão vulnerável, tão sensível que faz sentido ter aquela conversa, aquela abertura. Por outro lado, outras pessoas vão morrer bem síndrome Gabriela, sabe. Nasceu assim, e vai morrer assim, e com a cabeça dura, e cabe a gente aceitar, entender que às vezes a pessoa vai morrer sem pedir esse perdão, ou sem receber esse perdão, e a gente vai ter que lidar com esse sentimento aí enquanto a gente existir. Mas vai depender muito, assim, de quão aberto talvez essa pessoa que está sendo cuidada esteja aberta, e quanto aberta você também, a pessoa que está cuidando, está para ter esse diálogo, porque você acaba ficando vulnerável também, sabe. Aquela Uhum, pessoa vai vai te ver meio que nu, sabe, as suas questões, seus desconfortos, os seus incômodos, e às vezes a gente se priva dessa fala para poupar o outro que já está em sofrimento de alguma dor. E às sim. vezes é através desse sofrimento, dessa dor que se expressa, que vem cura para os 2 lados, sabe. Uhum. Então, eu acho que é isso, vai depender da disposição de cada um É, para existir ou não e essa conversa. sim, e eu acho que às vezes não vai ser possível falar pra pessoa, mas eu quero muito, nesse momento, se você tá aqui ouvindo a gente, se você se identifica e se você tá passando por alguma coisa nesse sentido, e você sente que esse diálogo não é possível, não deixa dentro de você não, sabe. Quando terminar esse episódio, quando você puder, se você tiver atravessado com tudo aqui que a gente conversou, pega um papel, uma caneta, eu sou muito da escrita, né, então eu trago sempre práticas como essa, assim. Coloca pra fora o que você quer colocar, escreve, sei lá, uma carta, coloca toda a sua raiva, coloca toda a sua mágoa, coloca toda a sua ferida, porque mágoa é água parada, né. Então coloca pra fora, expressa o que você precisa expressar, porque às vezes você não tem outra pessoa pra conversar, ou você até tem, mas não tem coragem de falar tudo, então bota pra fora, não deixa essa água parada. Para encerrar, Thalita, infelizmente a gente está encaminhando para o fim, mas eu Poxa, queria te pedir, assim, para você também, sabe, deixar uma mensagem final para quem está vivendo esse dilema agora, entre cuidar e se afastar, ou se reconstruir longe da família. O que que você diria para essas pessoas? eu acho que talvez eu diria algumas coisas diferentes para pessoas diferentes. A primeira coisa seria para a pessoa que ainda não está sendo cuidada. Então, eu, você, principalmente, vou te usar como exemplo, tá, Marcela? Já que você é mãe, você tem 2 crianças, se você quer que o seu processo de envelhecimento não seja um peso para os meninos, se cuidar agora. Cuida da sua saúde agora, da sua alimentação agora, do seu sono agora, do seu casamento agora, do seu emocional, da sua psique, pra já. Uhum, Porque aí você poupa os seus filhos de estarem nessa posição de viver na obrigação de cuidar da mãe, uhum, sabe. Eu acho que o melhor caminho, o melhor presente que se pode dar para os filhos é que se tenha uma velhice autônoma. Para que eles não carreguem o peso desse cuidado, porque é muito pesado, porque é uma dívida impagável, porque é penoso, sabe. Então eu sim. acho que a primeira mensagem é isso, para quem ainda não está sendo cuidado, cuide-se para não precisar de cuidado, sabe. Eh, Tente ser saudável o máximo possível, adie o máximo possível os seus adoecimentos, para você ficar bem. Para que isso não seja uma questão no futuro dos seus filhos.
entende? Isso E é eu acho pra que isso uma começa eu é muito, muito, muito importante esse cuidado físico e tudo isso, mas eu acho que isso começa muito na mente, né, da gente também total. cuidar das nossas expectativas, sabe, que a gente tem a expectativa de que os nossos filhos cuidem da gente, e é isso que a gente tá ensinando pra eles, não é, sabe. Eu acho que a gente tem que cuidar muito da nossa mente. É óbvio que, né, tem que ter massa muscular e tudo isso Uhum, pra gente ter autonomia, pra não uhum. precisar de ninguém limpando sua bunda com 70 anos, mas assim, vamos cuidar do nosso emocional, vamos cuidar das expectativas e do peso que a gente coloca, né. Sim, cara, isso que você falou é importantíssimo, porque o peso que isso coloca na nas crianças, nos filhos em geral, é como se fosse eu vi em algum lugar essa expressão, eu adoro, sabe. Tem alguns casais, algumas mães, alguns pais, enfim, que decidem ter filhos como uma previdência social, como o Uhum, INSS. Então, eu tô tendo filho para não ficar sozinha na velhice. Eu tô tendo filho para ter alguém para cuidar de mim. Então, imagine essa criança nem nasceu, já tá aqui, enfim. Mas olha só, a criança uhum, chegou aqui sem querer, porque seus filhos não estão aqui porque eles quiseram. Duas pessoas quiseram e aconteceram. Eles estão aqui uhum, hoje. E mesmo sem querer estarem aqui, eles já crescem com essa obrigação. É como se os desejos deles, os sonhos deles, não importassem para esses pais que criam essas expectativas, sabe, de uhum, previdência social. Então, uhum, eu acho que isso de expectativa em relação à velhice e a necessidade ou não desses filhos de criar, de cuidarem na velhice é muito importante. Nossa, foi uma coisa assim que foi perfeita, impecável. E para as pessoas que estão nessa posição, nesse papel de cuidar, eu acho que é isso, avaliar o seu cenário e e não deixar de lado, tentar não se isolar, sabe. Se isolar você e a pessoa que está sendo cuidada. Ter gente perto de você, mesmo que essa outra pessoa nem cuide, nem te ajude a cuidar de outra pessoa, mas você ter esse espaço seguro para poder sentir, sabe, poder desabafar, que também não é fácil você ouvir uma pessoa que só reclama, mas é bom que a gente tenha alguém para reclamar, sabe, um colo. Você falou, eu vou usar essa palavra, alguém de uhum, colo também, sabe. E se puder delegar também, que às vezes tem pessoas que podem delegar para outros familiares, para cuidadores, e tá tão apegada aos cuidados, essa simbiose com a pessoa que está sendo cuidada, que não uhum, se desprende, mesmo tendo opções para poder se desprender. Então, uhum, reavalie e delegue, porque não adianta, senão vão ser 2 pessoas adoecidas precisando de cuidado. É melhor ter pelo menos um bom ali, mais ou menos inteiro, para que você esteja inteira para o outro, né, que não tá tão inteiro assim. Eu acho que é isso. exatamente. Lembra que não dá pra tirar alguém da lama se você não estiver em terra firme, tá? Perfeito. Thalita, eu amei te receber para falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário, tão urgente e que a gente não fala, né? Muita gente não fala sobre isso. Tem tanta gente sofrendo ali sozinha, sem ter um espaço seguro para poder sentir tudo isso, né? Muito obrigada de verdade, você acrescentou demais na conversa. E claro, por favor, deixa aqui seus contatos para quem está ouvindo, como que a gente te encontra, como que as pessoas podem entrar em contato com você, ser acolhidas e amparadas pelo seu trabalho, enfim, te acompanhar, que eu adoro te acompanhar nas redes sociais, você está fazendo um trabalho super legal. Conta aí para quem está ouvindo. Acho que o primeiro lugar que vocês podem ir é no Instagram, e lá você vai ser direcionada para as outras redes. Youtuber, a nossa escola também de autoconhecimento, mas o Instagram principal, o primeiro passo para você ir é o PC Thalita Albuquerque. Sem H, tudo limpinho, 2 A no Thalita Albuquerque. Vocês encontram lá, contato do WhatsApp também para psicoterapia. Eu não sei se ainda tá lá o meu canal no YouTube, acho que não tá mais não, mas eu pretendo voltar um dia, não sei quando, mas vocês me encontram por lá, tá? Cheio de novidades, cheio de conversa, fofoca direto. Preciso voltar com mais fofocas, na verdade, É? mas sempre tem as fofocas
do mundo da psicologia e do mundo atual, contemporâneo também. Ah, muito bom, vai ser uma delícia. Pra fechar também, gente, eu fiquei pensando numa coisa que eu quero muito te dizer, que se você tá no papel de cuidar, criando seus filhos e tudo isso, como a Thalita citou meu exemplo aqui, vamos realizar os nossos sonhos, por favor? Vamos realizar nossos sonhos, vamos cuidar da nossa vida, a gente cuida dos nossos filhos e a gente cuida melhor deles quando a gente cuida da gente também. Filho não é impedimento nenhum pra gente realizar nossos sonhos, muito pelo contrário, filho é incentivo. Eu até falei isso hoje com o Bernardo e com o Antônio antes de começar a gravar aqui hoje. Então, assim, vamos cuidar da gente? E pra você que tá passando pelo momento de cuidar de alguém que tá já nessa fase, né, da velhice e tudo isso, eu quero te lembrar que é seguro sentir o que vier nesse processo. Quero lembrar a todo mundo que cada caminho é muito único, que todas as dores são legítimas, que é válido refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje, que é muito importante trocar com outras pessoas que passam pela mesma situação. Se você ouviu esse episódio de hoje, você se identificou, aproveita o espaço dos comentários para falar também com outras pessoas, para perguntar quem tá passando por isso, lá nos comentários também do perfil do SS no Instagram. Eu amei esse formato, eu amei ler esse relato, receber esse relato, trazer a partir desse relato uma coisa tão rica, tão construtiva como foi essa nossa conversa aqui hoje. Então, se você gostou desse formato também e quer que eu traga algum tema que você tem vivido aí na sua vida, sempre de forma anônima, respeitando a sua história, a sua privacidade, fica super à vontade para me escrever. Você pode mandar o seu relato pela DM, lá no @segurosentir.ss no Instagram, enquanto a gente vai resolver um e-mail certinho para isso, tá? Com certeza, o seu relato do seu coração, da sua história, pode virar um episódio que ajuda muitas pessoas. Vai ser uma honra te ajudar no seu processo também. E, claro, um lembrete para você compartilhar esse episódio com outras pessoas. Se você conhece alguém que tá cuidando, se você conhece alguém que tem filhos pequenos e que precisa cuidar de si mesmo também, manda para essa pessoa, para que essa pessoa também reflita sobre tudo isso. A gente, assim, consegue ajudar e formar realmente essa teia de cuidado, tá bom? Comenta aqui também se você gostou do episódio, fala pra gente o que você achou. Um beijo muito grande. Thalita, muito, muito, muito obrigada e volta mais. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa pra falar em outros episódios. Um prazerzão. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais a gente entende que a gente não tá sozinha, que não é um sofrimento individual, ele é individual, mas é um sofrimento coletivo. Eu acho que faz com que a sensação de solidão diminua um pouquinho a cada dia. É isso, foi um prazer. Obrigada. Com certeza, para isso que estamos aqui. Muito obrigada, Flor. E um beijo para vocês. Eu quero dizer que vem novidades por aí e que eu estou ansiosa para contar tudo para vocês, mas um pouquinho de cada vez eu vou trazendo, tá? Um beijo muito grande e a gente se vê no próximo episódio.